Vendo a Patrícia ali, fazia tempo que eu não via. Cadê o bebê? Não veio? Está aí? Ah, ficou com o pai. Que tempo, né? Tempo assim de muitas crianças, né? Lindo, tudo bom? Muitas crianças, hein? Então, as irmãs que fiquem aí atentas, aí, por favor, hein? Que já dizia Vicente Mateus, quem está na chuva pode se queimar, né? Vicente Mateus já dizia sempre isso lá em São Paulo. Amém, queridos? Semana apertada demais, muita correria, tive compromissos, acho que na quarta, na quinta à noite, na sexta, tivemos a nossa reunião. Ontem tinha sido convidado para estar num jantar da Donep, foi um tempo muito bacana, né? Muito divertido ali com um baiano lá da Evilésio. E hoje de manhã a gente estava ali ministrando na igreja Assembleia de Deus, ali pastoreada pelo pastor Renato Pinto. Fez um tempo muito bom ali com eles de manhã. E sobrou aqui ainda a casca, né? Nessa época a gente começa a ver que a idade está chegando. Viu? Meu Deus do céu. Mas sexta-feira nós estivemos conversando sobre a importância da intercessão, né, da oração, de nós nos colocarmos na brecha, essa responsabilidade que o Senhor tem confiado a nós, né, por pessoas, por situações. Nós temos entendido que a intercessão, a oração, é uma das ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. E engraçado, né, uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, mas a maior igreja cristã ou evangélica no mundo, ela está estabelecida na Coreia do Sul, né? na Yoido Fellowship, lá na Coreia do Sul. Diz que é em torno aí de 1 milhão de membros naquela igreja. Então, para acomodar esse pessoal todo, eles têm reuniões, várias reuniões, né? E elas comportam em torno de 230 mil pessoas por reunião. Ok? Uau, né? Não queira comparar com a gente aqui, por favor, ok? Estou falando de 230 mil, né? Eu acho que, eu não sei quando, daria uns 4 ou 5 maracanãs, né? Reunidos num só culto. Vocês imaginam, né? E para completar, pelo menos, aí, esse número de 1 milhão de membros, teriam que ter pelo menos umas 4 reuniões por dia lá na Coreia do Sul. Agora você imagina, estava falando de intercessão, estava falando de oração, que essa igreja realmente se tornou assim exponencial, né? Uma bênção ouvir os testemunhos, e uma igreja que faz diferença, que ela foi fundada em 1958, se não me engano, pelo Paul Yong-Chu, né? E se tornou depois David Yong-Chu, teve que mudar lá o primeiro nome por questões familiares lá, mas é uma igreja que tem sido um referencial para muitas outras igrejas no mundo, ok? E é um povo que ora, é um povo que intercede. Não sei se vocês ouviram, mas é um povo que ora e que intercede, ok? Alguns meses atrás, você deve ter acompanhado junto comigo, que nós estávamos aí em via da terceira grande guerra mundial, onde o Kim Jong-un, né? Perdão pelo U, eu não sei se eu falei direito, Kim Jong-un, o gordinho lá e tal, começou a fazer os testes nucleares com mísseis intercontinentais, né? E ameaçando a nós aqui, aos Estados Unidos, ameaçando o Japão, passando os mísseis por cima do Japão, por cima da Coreia. O Donald Trump, também com o seu temperamento, fazendo aquele tipo de acusação, aquele tipo de afronta um com o outro, enfim. Mas existia ali também uma igreja, como eu estava falando, uma igreja que eu estava orando. Isso há uns 3 meses atrás, assim, era uma loucura, sabe? A gente está
em vias de uma guerra, em vias, sei lá, de que um cara desse aperta o tal do botão lá, não sei o que vai acontecer com o planeta. Acho que eles não têm noção da capacidade de destruição das próprias armas que eles possuem ali. E a semana passada, começo do ano, a gente se surpreende quando o presidente da Coreia do Norte, a cena que receberia o presidente dos Estados Unidos lá. E aquilo que aconteceu, né? Que aconteceu. E aí estavam marcando, talvez isso aconteça em maio e tal. Essa semana, especificamente na sexta-feira, o presidente da Coreia do Sul, que eles não podiam se ver, existe uma zona desmilitarizada, eles acabaram primeiro foram os Jogos Olímpicos de Inverno, onde as duas Coreias disputaram juntas. Vocês acompanharam isso? Que bacana, que legal, uau, o que isso vai dar? Sexta-feira, os presidentes das duas Coreias surpreendem o mundo e se encontram com um aperto de mão ali na divisa, um passa para o lado do outro ali e tal. E hoje eu recebo uma notícia de que o presidente norte-coreano, o Kim Jong-un, ok? Desculpa pelo o Kim Jong-un fez uma declaração que eles vão parar com a exploração, com a construção das armas nucleares, dos mísseis nucleares, e que em maio está querendo fazer uma destruição com publicidade. Ele quer destruir. Ele tomou a decisão de acabar com essas armas nucleares, ok? Na frente, à vista de todo mundo, com a mídia, com a imprensa acompanhando. E é uma coisa que há 3 meses atrás seria um absurdo, ok? Estávamos em vias, há 3, 4 meses atrás, em vias de guerra, aí, dezembro, novembro, né? Estava todo mundo muito nervoso com os testes e aquela provocação, e de repente começa a haver uma mudança, uma outra tomada de atitude, e isso nos surpreende. Eu entendo que a igreja tem orado, é claro, a igreja local ali da Coreia, você imagina ali, né, eles são muito movidos, né, por esse clamor, pela intercessão, mas é uma surpresa tremenda, uma surpresa que, a mim, pelo menos, me tomou de uma surpresa maravilhosa, saber que esse homem, né, que seria porque é uma incógnita, né, é um regime comunista, acho que é o regime comunista mais fechado que existe no planeta, e esse homem, de repente, começa, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu entendo que isso só pode ser um agir do Senhor, um agir dele, é o Senhor ouvindo aí as orações, é a explicação que a gente pode dar, né, a justificativa que a gente pode dar para algo tão inexplicável. Mas, para ele tomar essa decisão, para que o Kim Jong-un tomar essa decisão, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? O que vocês acham? Para ele tomar uma decisão de mudar a sua atitude, de mudar o seu comportamento. Ele mudou o quê? O seu? Uma colinha para vocês. O seu? Uma colinha aqui. Testa? Não. O seu pensamento. Houve uma mudança de mente. Está claro? Ele mudou. Quando houve essa mudança no seu pensamento, no seu conceito, ele acabou tomando uma atitude diferente. Está claro? E eu queria hoje que a gente conversasse um pouquinho, porque o que aconteceu com ele é o que a Bíblia chama de metanoia. Metanoia não é aquilo que é colocado junto com a gasolina, nem nos carros de corrida. Metanoia é uma palavra grega, ok? Que diz que ela é traduzida exatamente como mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de mente, ok? Que quando isso ocorre,
acaba acontecendo uma mudança de pensamento. Ok? Isso é fato. Você não consegue, eu vou, né? Você não consegue viver, né? Com o pensamento, dizer, não, eu vou sair por aquela porta, né? Eu vou, e está decidido, e de repente, automaticamente, o teu corpo é desviado para uma outra coisa. Você é dirigido por aquilo que nasce aqui. E hoje eu queria falar um pouquinho, baseado no texto de Mateus 21, versos 28 a 32, a parábola dos dois irmãos, né, dos dois filhos. E eu creio que só Mateus registra essa parábola. E Jesus diz assim, Mateus 21, 28 a 32, ele diz assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia, olha aí, mudou de ideia, ok? E foi. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, o segundo filho, né? Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí o primeiro, respondeu ele. Jesus está aqui sendo questionado ali pelas autoridades, né, religiosas da época. Aí eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, digo a verdade, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Queremos, Senhor, mais uma vez declarar que dependemos do Senhor, que buscamos, Senhor, a revelação da tua palavra através do teu Espírito Santo, para que possamos compreender, Senhor, e sermos direcionados e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas na noite de hoje. Queremos declarar que não há resistência alguma em nosso coração. Nosso coração está aberto, está escancarado para receber a tua porção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O contexto aqui é que esta era a última semana de Jesus, né, no seu ministério terreno, antes que ele fosse levado para o Calvário, antes que ele fosse crucificado. Jesus estava sendo aqui questionado pelos religiosos da época, com que autoridade que ele fazia aquelas coisas. Porque Jesus, alguns versículos antes, ele chega lá no templo, o templo está um comércio só, né? Estava uma bagunça a casa de Deus, né, onde haviam ali comerciantes fazendo lá os seus escambos, né, havia se tornado um comércio, um covil, como é uma palavra diz, um covil de ladrões ali, né? E Jesus chega e ele põe ordem naquele barraco ali, ele chegando, porque o zelo das coisas do Senhor, o zelo da casa do Senhor, o consumiria, o que já dizia o profeta. Ele chegou expulsando o comércio dentro do templo. Ele estava pregando ali o evangelho do reino, estava pregando a boa notícia, né, que consistia em quê? Arrependimento. Ele curava os oprimidos, né, curava ali os enfermos, libertava, né, aqueles que estavam possessos e de problemas físicos, de problemas emocionais, de problemas espirituais. Então Jesus, ele acaba, né, com essa bagunça que estava no templo, o templo que deveria ser um lugar de adoração, o templo que deveria ser um lugar de reverência a Deus, e havia se tornado ali um comércio onde as pessoas faziam dinheiro desonestamente. E aí eles reclamam, com que autoridade? Quem mandou você fazer isso? Foram questionar a autoridade dele. E aí Jesus veio e propôs, né, essa parábola. O que acham? Né? E quando a gente começa a olhar a fundo, parece um texto tão simples, né? Um pai tem 2 filhos, pede para o primeiro ir para a lavoura e fala, não vou, aí se arrepende e tal, e vai. O segundo, eu vou, fica tranquilo, paizão, eu vou lá. E não apareceu. E aí ele pergunta, qual desses 2 fez a vontade? E é claro, né? Não, o primeiro fez e tal. E aí o Senhor vai e dá neles ali uma lição. Porque o primeiro filho representa os publicanos e as prostitutas.
né? Primeiro filho, como está aqui Jesus mesmo expondo, né? Que os publicanos e as prostitutas precederam a entrada no reino por causa do seu comportamento de arrependimento. Eles tomaram uma decisão de se arrependerem. Vocês não têm ideia o que passaria, o que passou na cabeça daqueles religiosos, serem preteridos, né, de acordo com a ciência do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, que eles estavam sendo deixados para trás, na entrada no reino, por publicanos e por prostitutas. Então, esse primeiro filho representa os publicanos e as prostitutas, e o segundo filho representa os religiosos, que vivem uma vida de mentira. Deixa eu repetir aqui. Religiosos que vivem uma vida de mentira. Ok? Religiosos que vivem uma vida de mentira. São aqueles que são confrontados pela verdade, e mesmo assim eles não mudam as suas atitudes, não se convertem e rejeitam a verdade. Ok? O Senhor, Ele não veio estabelecer uma religião. Religião é a pior coisa, ou religioso é a pior coisa que pode acontecer na vida da igreja, na vida de uma igreja. Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes, 2 Coríntios, desculpa, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Jesus dá um veredito assim, os publicanos e as prostitutas estavam entrando antes no reino do que aqueles religiosos. Por quê? Porque no reino de Deus é necessário crer na pregação. E esses publicanos e estas prostitutas estavam crendo, estavam sendo impactados e tomando uma decisão e permitindo uma mudança nas suas vidas, que começou pela mudança da mente. Começou aqui por mudança de pensamento. Mudança de pensamento. E a sociedade na época é interessante. Os publicanos, como vocês sabem, eram os funcionários do governo. Eu não sei o que você sente quando você ouve nomes assim, como Michel Temer, como Gedel Vieira Lima, né? Ele não sabe quantos, 25 milhões? Não sei quanto. 50 milhões. Ele não sabe como foi parar 50 milhões em espécie, em cash, num apartamentozinho. Aonde? Salvador. Santos não, em Salvador. Ok? Então, se nós, com essas notícias, nos incomoda, né? Porque os publicanos, na realidade, eram os funcionários públicos da época. E Israel estava sob o domínio, sob o governo do Império Romano. E havia, assim, tirar o couro, né? Eles precisavam sustentar as loucuras dos Césares, né? O luxo, né? A luxúria dos Césares, dos governadores, e quem pagava por isso era o próprio povo, que precisava pagar por impostos e mais impostos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ok? Ok? E esse povo, esses funcionários públicos eram odiados, literalmente odiados. E ainda por cima, alguns desses funcionários públicos eram hebreus, eram judeus, contratados pelo governo, ok? Porque além deles taxarem impostos muito altos, de tirar o escalpo do povo, eles tinham uma cota para atingir. E até eu preciso que venha X, né? Diria o chefão deles lá. E eles arrecadavam aquela cota e continuavam, né? Tirando do povo, agora para que eles pudessem fazer um caixa 2, né? Fazer um pé de meia, fazer aí, enfim, roubar, literalmente, o povo. E as prostitutas, elas tinham a mesma importância que escravos,
As prostitutas, elas tinham a mesma importância na classe, ela era classificada na mesma categoria de escravos, de bandidos, de doentes mentais. Era a classe marginalizada da sociedade. Não era nem tratada como classe, não era nem tratada como gente. Ok? Agora, segundo os estudiosos, para essa classe de publicano e para essa classe de prostituta, não haveria qualquer possibilidade de salvação. Eles queriam mais que eles fossem arder no mármore do inferno. Vocês estão entendendo? Tamanho ódio que eles tinham dessa questão moral, né, de prostitutas, de doentes mentais, essas coisas que não condiziam com a sociedade da época. Mas os publicanos, os ladrões, os corruptos, era a pior coisa. Era um ódio que se eles pudessem, se tivesse a R15 naquela época, eu imagino que não poderia acontecer. Então eles entendiam ali, os estudiosos, que não haveria qualquer possibilidade de salvação para essas pessoas, para essas duas classes sociais. E Jesus vem e afronta, Jesus vem e joga assim, e retrata, e mostra uma verdade para eles absurda, onde eles não se conformavam. Como é que prostitutas, publicanos, ladrões, eles passam por um processo de arrependimento e entram, e podem entrar, e têm acesso ao reino, e são salvos, ok? Quando a gente olha para esses dois irmãos aqui do texto, eu entendo que o importante não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço, ok? Você entende assim? O importante não é o que você fala, e sim o que você faz. As pessoas não seguirão o que você fala, elas seguirão o seu exemplo. Você entende isso? Está entendendo dessa maneira? Quem foi militar no exército aí, tinha um menino que cresceu conosco lá na igreja no Brasil, ele chegou a tenente, e ele me disse, eu não sei, os que foram militares, eu, por exemplo, que chegou quase a general ali mas dizia que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ok? Então, o que eu faço é muito mais poderoso do que aquilo que eu falo. O meu exemplo, não adianta, por exemplo, eu lembro do meu pai. Eu lembro que na época meu pai começou a fumar. Ele usava fumava o Hilton Long, né? E ele não queria que nós víssemos ele fumar. Mas eu via lá as bitucas, né? Sabia, viu o maço lá. Falei, mas não pode fumar e tal. E graças a Deus eu nunca gostei disso, não. Mas qual seria a tendência? É ouvir o que ele dizia ou seguir o seu exemplo? Seguir o exemplo. Por isso que o exemplo, nosso exemplo, as nossas atitudes, elas falam muito mais altos do que o nosso próprio discurso. E isso é interessante. A gente estava hoje de manhã ministrando ali na Assembleia de Deus, e o Senhor nos lembrava ali que nós somos transformadores de ambiente. Amém? Nós somos transformadores de ambiente. Nós somos agentes do Senhor, pessoas normais, aptas, capacitadas a fazer coisas sobrenaturais. Você ainda crê nisso? Você ainda crê em milagres? Você ainda crê em libertação? Você ainda crê que o Senhor abre portas onde elas não existem? Você ainda crê nisso? Você ainda crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos? Porque habita em nós esse Todo-Poderoso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos sido bombardeados essa semana, porque se nós somos transformadores de ambientes, nós precisamos lembrar que nós somos sal e luz. Deixa eu repetir aqui, nós somos sal e luz. O sal, ele dá gosto, o sal, ele evita a deteriorização, né? O sal dá sabor, apura o paladar.
e a luz resplandece. A luz, entre uma guerra entre as luzes e as trevas, né? As trevas já perdeu de saída, ok? Por isso eu vejo que a gente tem que impactar essa sociedade, a gente tem que impactar a nossa localidade, mas a gente só vai impactar, a gente só vai ser transformadores de situações e de ambientes, né? Fundamentados nessa conexão com o Senhor, através do seu Espírito Santo, quando nós decidirmos isso. Essa decisão passa primeiro aqui, na nossa mente. Eu lembro, nós falamos semana passada sobre convicção. E aí nós mostramos o trailer lá daquele soldado Desmond Doss. Ok? Você percebe que nada e ninguém iria demovê-lo, iria pará-lo no propósito que ele tinha, do compromisso que ele tinha, ainda que isso custasse a sua própria vida. É esse tipo de atitude, né? De ação, de decisão, que nós precisamos ter diante de toda essa situação. Amém? O texto que nós lemos, o que me chama a atenção de saída aqui é a atitude desse primeiro jovem que diz, não. O não foi a primeira resposta dele, mas o que aconteceu depois? Ele se arrependeu, ok? Ele mudou de ideia, ele mudou a mente. A mudança de ideia, a mudança de mente dele o levou a uma mudança de atitude, ok? Ele foi trabalhar, ele decidiu fazer o quê? A vontade do Pai. E aqui está o nosso grande desafio. Eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar a minha ideia, eu preciso que aconteça essa metanoia na minha vida. Do contrário, nada vai mudar, porque tudo começa aqui. Eudes já cansou de nos ensinar aqui. O Eudes já falou que tudo começa com um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. Estão entendendo? Tudo começa com um pensamento. Tudo vem aqui. Pá. Depois gera um sentimento. E no final eu estou seguindo isso. Então, a nossa mente, né, a gente precisa levá-la a passar por um processo de mudança, de arrependimento, ok? Na mudança de mente, o que ocorre é só na mudança de mente que acontece o verdadeiro arrependimento. Ok? Até porque alguém escreveu um dia desse que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Ok? Arrependimento é quando você muda. 180 graus. Ok? É o U-turn lá. Agora, na vida, não é como a gente começa que é importante. É como a gente vai terminar. Ontem eu estava ouvindo a história de um baiano. Ele é o empresário e hoje ele é o principal patrocinador do Bahia. Do Bahia. Gente boa. E nós estávamos ali, o Valtinho, a Bruna, a Neuzeli e o Deide também estavam ali. Eu estava num jantar da Adonep. E ele contou uma história que esse homem nasceu numa cadeia. Ele nasceu numa prisão. Ele nasceu numa prisão, porque o pai dele estava preso em 1958, porque havia tirado a virgindade de uma moça. E naquela época o negócio era estreito. O negócio funcionava lá, né? Ele desonrou, né? Fez mal para uma moça. E aí não quis casar, jogaram ele lá na Bahia. Na Bahia acontecem essas coisas. E o homem foi preso e ficou 10 anos preso. E o menino nasceu ali. Você imagina que nascer numa cadeia, eu fiquei impressionado, eu ri muito ontem com ele, mas eu fiquei, meu Deus, que perspectiva
para um cara que nasce numa prisão, né? Que passou fome, que depois o pai morreu, passou necessidade, que a irmã ia buscar a sobra o sebo, né, que os restaurantes jogavam das carnes, para tentar fazer um virado, alguma coisa, para alimentar lá 5 ou 6 irmãos que eles tinham. E que hoje é um dos maiores empresários, que se perdeu, que faliu, que traiu a mulher. Uma das coisas mais absurdas desse homem, que eu fiquei impressionado, de 15 em 15 dias ele pegava um avião em Salvador, ia para Buenos Aires, de Buenos Aires ele ia para Mar del Plata, para se encontrar com uma namorada, com uma amante, entendeu? E lá gastava. De 15 em 15 dias ele ia, era o namoro mais caro, que eu nunca vi um namoro desse jeito. Não, eu vi eu trabalhei com um cara, que ele trabalhava em Nova York, e namorava uma moça em Londres, e todo final de semana ele pegava um voo de Nova York a Londres, para namorar lá, para ficar com a namorada, e depois no domingo à noite pegava o voo para estar segunda-feira em Nova York. Ele trabalhava na Torre 1 do World Trade Center lá em Nova York. E eu falei, cara, o que é isso, né? Foi baseado nisso que Zezé de Camargo escreveu aquela música, É o Amor, né? Que mexe com minha cabeça, alguma coisa assim, né? Mas estou dizendo que na vida o importante não é como a gente começa e sim como a gente termina. Aí a gente olha, Moisés começou aonde? Como um bebezinho, lá no Nilo, vocês lembram disso? Moisés, Nilo, cestinho, betumado, e terminou a sua vida como um dos maiores líderes, profetas, que o mundo conheceu, que Israel conheceu. A gente olha para Davi, que começou como um pastorzinho, né? Matando lá um leãozinho, pastorzinho que se tornou o maior rei até hoje, mas o rei mais respeitado em Israel. O Saulo, né? O famoso Saulo, que começou como perseguidor da igreja, né? Consentindo na morte de Estevão, que se tornou um Paulo, que escreveu a metade do Novo Testamento, né? Que se considerava um nada, que considerava que tudo aquilo que ele tinha adquirido de conhecimento era esterco comparado à possibilidade, à grandeza de ter conhecido o Senhor, né? De ter sido alcançado pelo Senhor. E boa parte daquilo que aprendemos e ministramos hoje para a igreja, nós aprendemos com os escritos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Judas também foi um fiel discípulo. Judas, lembra de Judas? Fiel discípulo, porque ele começou lá, fielzão, tendo a responsabilidade da bolsa, era o tesoureiro. E o que aconteceu? Qual o seu fim? Enforcado, né? Se suicidou. Então, não importa a forma como que nós começamos, a importância está como nós estamos terminando, aonde estamos caminhando. Amém? Se a gente for dar oportunidade aqui, cada um tem uma história de início aqui, né? Eu lembro a minha vida, como eu iniciei também a minha vida, e hoje, eu estava testemunhando hoje, meu Deus do céu, eu sou muito abençoado. Eu acho que não tem alguém mais abençoado do que eu. Eu fico olhando assim, não é possível, por causa dessa graça, desse amor, desse cuidado de Deus. Eu era para não dar em nada. Um cara, sabe, que por conta da ruptura no casamento dos meus pais, eu me tornei um cara extremamente tímido. Falar em público para mim seria a última coisa, isso comprometeu até os meus estudos musicais. Me tornei assim extremamente com um sentimento de rejeição, quase que depressivo. Até que eu encontrei Jesus. Até que Ele me alcançou. E Ele mudou a minha história. Como mudou a história de Evilásio, né? Que nasceu na cadeia, um cara que não tinha, sabe, não ia dar em nada, com tudo aquilo, com as decisões erradas depois que ele tomou. E hoje ele transpira Jesus. Ele se compromete a contar a história da vida dele, para estimular as pessoas a crerem numa experiência com o Senhor Jesus. Amém?
que lições a gente aprende? Pelo menos, eu estava dando uma lida, pelo menos 10 mil, presta atenção, 10 mil pensamentos passam por nossa mente todos os dias. 10 mil pensamentos nessas 24 horas do dia passam nas nossas mentes. E uma famosa escritora aqui nos Estados Unidos, pastora, ela escreveu um livro que tem um título assim, A Mente como um Campo de Batalhas. Por quê? Porque quem domina a mente, domina toda a vida. Quem domina a mente, domina todo o corpo. Quem domina o cérebro, tem o controle de tudo. Vocês estão me entendendo? Até aí? Vocês estão aí? Amém? Por isso Paulo escreveu que as armas às quais lutamos, elas não são humanas, ok? Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Deixa eu repetir aqui. Nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero destacar rapidinho aqui 4 verdades só, para a gente encerrar. Primeiro, se não acontecer mudança de mente, não há arrependimento e nem conversão. Se não acontecer mudança aqui, não há arrependimento. Está claro? Verso 29, esse respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Mudar a mente é como destruir todo um prédio. Mudar a mente é como você destrói um prédio inteirinho e ergue ele de novo, onde esse novo formato nem lembra, nem sombra do que era o antigo. Mudar a mente é como a gente formatar um computador. Não sei quantos têm essa habilidade, né, com computadores, mas é você colocar um novo sistema operacional num computador, que não vai lembrar, que nem de longe, o antigo sistema operacional. Isso é a mudança de mente. Mateus 6, 22, o Senhor afirmando que os olhos são a candeia, são luz, né, do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, esta luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. O impacto que isso dá aqui. Então, primeira coisa, sem mudança de mente não há arrependimento e nem conversão. Segundo, sem mudança de mente eu me torno um religioso. O verso 30, se o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa, ele respondeu, sim, Senhor, mas ele não foi, ok? O religioso, ele segue um código de conduta, ele segue umas regras, o compromisso dele é só aquele limite da regra, está entendendo? O religioso, ele tem um conhecimento que é teórico, acerca da verdade, mas esse conhecimento não se torna em atitudes na vida dele. O religioso sabe tudo, ele sabe qual é a verdade, ele sabe da importância, mas ele prefere seguir um código de regras, ok? Que não tem vida, que não é dinâmico, que não é sincero. É a mesma coisa vocês virem aqui por uma obrigação, para mostrar para um amigo que vocês estão vindo. Qual é o objetivo de estarmos aqui essa noite? Quem é a razão de estarmos aqui essa noite? Não entendi. Quem é a razão de estarmos aqui essa noite? É Jesus, Ele é que nos motiva, Ele é a razão. Se Ele não for a razão, nós estamos perdendo o nosso tempo. E o religioso não. Ele não está nem aí com Jesus, não está nem aí com o dono da obra. O religioso, ele quer marcar a presença, ok? Quer bater o ponto, ok? Ele rejeita a direção do Espírito Santo. Ele não entende que o que deve ser, que o que ele deve ser, o que ele deve fazer, deve ser produto do que ele é. Ele não consegue entender isso. Eu digo que não há vida na religião. Não há vida na religião. A religião tem levado pessoas à morte espiritual. A religião finge ser o que não é de fato. O religioso é como um ator que interpreta um papel para agradar a plateia. Vive uma vida fictícia.
E um dos atributos do Senhor é que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por mais suja, nua, feia que seja a tua verdade, é essa verdade que Ele deseja ouvir de você, que Ele deseja ouvir de nós, e não nós teatralizarmos, nós interpretarmos alguma coisa que nós não somos. Não adianta a gente vir todos os domingos num culto, levantar as mãos, ouvir uma boa pregação, ficar no louvor, ficar com os olhos vermelhos, emocionado, trazer uma oferta. Será que o Senhor tem interesse nisso, nesse mecanismo absurdo? Você teria interesse num abraço do seu filho por uma obrigação? Porque, como nós desejamos a espontaneidade, né? O abraço gostoso de um filho, o beijo, uma palavra, né, de carinho. É dessa maneira, com essa mesma motivação, que nós devemos prestar o nosso culto a Ele. E não porque somos obrigados, porque temos que não, eu tenho que mostrar, bater cartão, bater o ponto, mostrar que eu estou... Não, gente. Isso seria perda. E graças a Deus aqui não tem isso. Graças a Deus. Religião é quando eu me torno um simples cumpridor de tarefas. Um simples cumpridor de tarefas. E Deus abomina isso. Deus abomina. O terceiro ponto aqui é que sem mudança de mente não há como entrar no reino de Jesus Cristo. 31b, a parte B do versículo aqui, diz assim: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, mesmo depois deles verem a mudança na vida da escória da sociedade, das pessoas mais odiadas, afastadas, com qual eles não acreditavam que haveria salvação, possibilidade de salvação, mesmo assim, eles não creram neles. A gente tem aprendido que arrependimento é a porta de entrada do reino do Senhor. Ok? Sem arrependimento, não tem como entrar no reino. Pedro pregando lá em Atos 2:38, ele falava: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Né? A pregação de Pedro é tremenda, né? Um homem simples, um pescador que impactou, né? Que houve uma grande colheita de almas. E aí eu vejo aqui que arrependimento é igual ao quê? A metanoia. Metanoia é igual a mudança de mente. Mudança de mente nos leva a mudança de atitudes. Mudança de atitude confirma o fim da minha vida independente de Deus. Quando eu mudo a minha atitude, quando eu entrego esse governo, quando eu mudo a minha mente e entendo que eu não posso viver fora do governo de Jesus Cristo, isso acaba com a independência da minha vida. Eu entrego, eu dedico a minha vida para que seja governada. Ele passa então a reinar em mim. E um quarto e último ponto aqui: sem mudança de mente, eu tomo a forma do mundo. Deixa eu repetir: sem eu mudar aqui, eu tomo a forma do mundo. Romanos 12, né? 1 e 2, Paulo escrevendo, diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o 12 ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, ela só é possível com a renovação da minha mente. Amém? Aleluia. Quando a gente resiste a essa mudança de mente, ao invés de ser sal da terra, ao invés de ser luz do mundo, a gente acaba tomando a forma. Ao invés de ser um transformador de ambiente, eu sou envolvido. Eu acabo me adequando, eu tomo a forma do mundo, eu vou concordar com o que está acontecendo de mais terrível neste mundo que está apodrecendo, ok? Agora, a renovação da mente, ela só ocorre quando eu me alimento da palavra de Deus, ok? A transformação aqui acontece à medida que eu me alimento da palavra de Deus.
responde para você como é que está o teu tempo com a palavra. Como é que está o teu tempo com a palavra? Alguém disse uma vez, sugeriu, que nós deveríamos somente comer a nossa comida, o nosso arroz, feijão, ovo, picanha e tal, na mesma medida com que nós nos dedicássemos à palavra. Alimentar o meu espírito, ok? Tem que ser a prioridade para que a minha mente seja e esteja sendo renovada, para que as minhas atitudes estejam conformadas com a palavra de Deus, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Pensamento que gera sentimento e que vai gerar comportamento. Concluindo aqui, os frutos revelam a árvore. Está claro? Você vê um frutinho, você não pode não conhecer a árvore, mas você vai conhecer a árvore por quê? Pelo fruto. Ok? Somente quando Jesus é quem governa a minha vida, somente quando Jesus efetivamente é o meu Senhor, é que eu vou frutificar e que vai comprovar acerca deste governo, dessa minha submissão à sua vontade, que verdadeiramente Ele é o meu Senhor. Aí eu posso declarar aqui, como Paulo declarou: fui crucificado com Cristo, eu morri. E eu morro todos os dias. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você consegue fazer essa declaração? Você consegue fazer essa declaração? Você consegue declarar: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? E a vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, governo de Jesus e a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero concluir dizendo que eu preciso pregar, você precisa pregar todos os dias o Evangelho para você mesmo. Ok? Você precisa pregar para si mesmo. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Ok? E principalmente, entendendo que se não houver mudança aqui, não vai haver mudança aqui. Se não houver mudança aqui, sabe, não há arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração, mudança de comportamento. Mas tudo começa aqui. Amém? Quero orar com os irmãos. Passei um pouquinho aqui da hora. E a tua oração, eu queria que vocês estão em duplas mesmo aqui hoje, quem tiver sem dupla, junta com uma dupla, você vai orar pelo teu irmão, para que haja que o teu irmão viva essa experiência. Se ele está sentindo alguma dificuldade, né, para entender e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele precisa passar por esse processo de transformação, né? Transformação de mente. Você consegue abençoar a vida dele? Amém? Olha, abençoe, ministre, profetize essa palavra do Senhor para a nossa vida. Aleluia.